Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente dos últimos que eu postei, um pouquinho mais paradinho aqui, mas que eu acho que vai ser um assunto que é interessante compartilhar com vocês, que eu vou falar um pouquinho sobre se vale ou não a pena comprar um carro morando aqui na Irlanda. Eu vou falar tudo baseado na minha experiência, né, na experiência que eu e a Mel a gente está tendo e, enfim, trazer o máximo de detalhes possível para que, se você está pensando nisso ou se você, quem sabe, quer comprar um carro e está pensando em vir para a Irlanda, se vale a pena ter um carro, então poder explicar um pouquinho para vocês. Vou dar o máximo de detalhes que eu conseguir lembrar e que eu coloquei aqui numa lista, mas enfim. Então, para aproveitar, a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo não é inscrito no canal, então se você puder se inscrever, eu vou continuar postando vídeos sobre a experiência que a gente tem vivendo aqui na Irlanda, nossas viagens e tudo mais. Então, se você puder se inscrever, seria muito legal. Já aproveita, deixa o seu like, depois passa a assistir os outros vídeos que a gente já tem aqui no canal também. Mas enfim, ok. Não queria muito ficar segurando o microfone, mas vamos fazer assim, então. Então, primeiro, a gente decidiu comprar o carro porque era algo que a gente ia querer fazer em algum momento e a gente acabou comprando numa oportunidade que a gente teve. Então, não necessariamente a gente estava se planejando comprar quando a gente comprou, mas a gente já estava em uma situação onde a gente poderia comprar um carro. Para resumir bem ali e dar uma timeline, né, uma linha do tempo de quando que a gente comprou e quando que isso foi possível, a gente comprou o carro no final do ano passado, então no final de 2025. A gente estava aqui desde o início de 2023. Então, assim, obviamente existe a possibilidade de comprar um carro antes do que isso, mas dentro do planejamento que a gente estava fazendo, como a gente estava se organizando e tudo mais, a gente decidiu que comprar um carro valia mais a pena a partir daquele momento. A gente estava numa situação onde os dois estavam com empregos bem estabelecidos, a gente tinha uma reserva de dinheiro e, como eu falei, a oportunidade apareceu e a gente falou, beleza, essa é uma boa oportunidade, vamos abraçar ela. Então, vamos dizer assim, pra gente foi um período de pelo menos 2 anos e meio antes da gente realmente considerar comprar um carro. Não que a gente não tenha pensado nisso antes, a gente pensou, a gente chegou a olhar preços e a gente acabou decidindo comprar naquele momento. A gente não comprou antes porque a gente achava que ia ser um gasto muito grande e que não faria sentido naquele momento da nossa vida. A nossa expectativa com o carro era facilitar a nossa vida, facilitar o nosso dia a dia, assim como geralmente o carro faz. Mas realmente voltar a ter um certo conforto, não precisar ficar dependendo só do transporte público. E eu quero ver se até o final do vídeo, então, eu deixo claro se vale ou não a pena ter um carro ou comprar um carro aqui na Irlanda. E lembrando, isso é baseado na nossa experiência, então não necessariamente o que eu falar como um problema ou um contra para mim pode ser para você, ou enfim. Mas vamos lá. A gente comprou o carro principalmente por a gente não querer mais depender do transporte público aqui na Irlanda. Um dos principais pontos não é péssimo o transporte público, mas nem sempre ele é muito confiável. Tem algumas linhas que são mais confiáveis do que as outras, alguns tipos de transportes que são mais confiáveis do que os outros. Por exemplo, existem os ônibus, existe o DART, que ele é basicamente o que seria uma linha de metrô. Ele não é subterrâneo nem nada, e ele é uma linha basicamente uma linha reta que segue a costa de Dublin ali. Mas, fora esses dois, a gente tem também o Luas, que ele, sei lá, eu posso considerar que ele é um bondinho, alguma coisa assim. Ele é tipo um trem que passa pelas ruas, assim, sabe? Que tanto o DART quanto o Luas já são mais confiáveis, vamos dizer assim, que os ônibus, mas aí as linhas deles são mais limitadas. Então, meio que você tem que ficar fazendo a baldeação de um transporte para o outro.
o que não é um problema, mas leva muito mais tempo, porque você tem que acertar os horários de tudo. Comprando o carro também, isso ia facilitar com que a gente conseguisse aproveitar mais a nossa vida. Então a gente poderia passear, a gente poderia viajar. Um final de semana não seria a gente só ir até o centro de Dublin fazer alguma coisa. Então a gente pode pegar o carro e a gente pode ir até outra cidade. Querendo ou não, a Irlanda não é gigantesca. Então os lugares mais longes, vamos dizer assim, da Irlanda, são 4 horas de direção. Então é uma direção longa, mas por exemplo, se a gente for num sábado cedo e voltar no domingo no final do dia, é um final de semana que a gente pode passar do outro lado do país. A gente, no momento, a Mel usa o carro muito para o trabalho dela. Então, antigamente ela usava o carro, ela pegava o ônibus e levava no mínimo 40 minutos para ela sair daqui de casa e chegar até o trabalho. E às vezes, passava de 1 hora e isso era algo muito frequente, era algo que acontecia muito, porque não tem uma linha direta, você precisa trocar de ônibus e tudo mais. Agora com o carro, ela quando leva tempo com trânsito, tipo muito trânsito, não chega a dar 1 hora. Tipo, trânsito quase parado, não chega a dar 1 hora. 40 minutos é tipo o mais longo que vai levar. Então isso deu muita qualidade de vida também, né? Diminuiu o tempo de deslocamento. Isso afetava a gente de várias formas. Por exemplo, esses dias a gente decidiu que a gente queria ir jantar fora. A gente pegou o carro, saiu, foi, jantou e voltou, e eu acho que não levou 1h30 pra gente fazer tudo isso. Se a gente dependesse do ônibus, a gente com certeza teria levado umas 2 horas ou 2h30 no mínimo para fazer tudo isso. Então o carro facilita bastante. Na questão de valores, não necessariamente o carro é mais barato do que um transporte público, obviamente. O transporte público aqui na Irlanda não é caro. Em média, uma passagem é de 2 euros e você pode, durante 90 minutos, ficar trocando de ônibus, assim, ônibus ou linha e tudo mais, por 90 minutos por aqueles 2 euros. O que é legal, mas tudo isso você vai parando no caminho. Então, em questão de valores, não necessariamente o carro é mais barato, mas daí depende do que você considera barato. Para a gente ter mais tempo hábil de fazer as coisas, torna o carro algo que vale mais a pena do que pagar ônibus. Porque seria o meu ônibus e mais o ônibus da Mel juntos, ali aquele gasto por mês. E, né, claro, o carro tem seguro, tem vários gastos, mas, enfim, pra gente o carro vale mais justamente pela qualidade de vida. Mas vamos lá. Para achar um carro na Irlanda, então você tem as mesmas opções que existem no Brasil. Por exemplo, você pode ir em uma concessionária, em uma revenda, você pode comprar o carro zero, você pode comprar o carro usado, assim como existem os sites para você encontrar carros principalmente usados. Aqui muita gente usa o Facebook Marketplace, e também existe o site chamado Done Deal, que assim, como tudo na vida, você precisa ter cuidado o que você vai comprar ou não. Nesse caso, a gente comprou o nosso carro do Done Deal, mas como eu falei antes, foi uma oportunidade que apareceu. Então, o carro seria vendido através do Done Deal, ou seja, é uma oportunidade válida, é um lugar válido de se achar carro. Nós temos amigos que moram aqui que eles já compraram mais de um carro pelo Done Deal, os amigos deles já compraram um carro pelo Done Deal. É uma questão de você ir, olhar a condição do carro, ver se vale a pena. Então tem esse investimento de tempo para ver se você realmente vai arcar com aquele negócio em si. A gente encontrou o nosso no Done Deal, mas foi por indicação de uma colega de trabalho da Mel. O namorado dela estava se mudando para outro país, então ele estava vendendo só porque ele ia se mudar para outro país e ele não queria deixar o carro parado. Então ele anunciou no Done Deal, mas ele não estava recebendo nenhuma oferta, e daí em um dia ela comentou com a Mel me falou me passou o link, aí eu olhei, analisei o carro e falei, pô, esse negócio tá bom, eu acho que valeria a pena a gente investir nisso daí, a gente poderia comprar. Mas daí a gente decidiu que a gente ia pensar um pouco, ia conversar com algumas pessoas. O que traz um outro ponto, que é a visão
nossa, brasileiro, quanto a carros, é muito diferente da visão deles aqui. Então, quando eu conversei com brasileiros sobre você acha que valeria a pena a gente comprar esse carro valeria o dinheiro investido? E a resposta foi sim, compra esse carro porque vale a pena, eu acho que é uma boa oportunidade. Já falando com as pessoas que moram aqui, europeus no geral, não necessariamente só da Irlanda, muita gente ficou meio receoso quanto a esse carro, falando, não, vocês vão ter muita manutenção, vocês vão ter muito trabalho e tudo. Porém, eles não têm a visão que a gente tem. Por exemplo, a gente comprou esse carro, mas é o nosso primeiro carro, é o nosso carro inicial, e a gente não vai manter ele para sempre. A gente vai usar esse carro até a gente falar, não, beleza, acho que agora a gente pode trocar por um carro melhor. Então, assim, a gente pegou o nosso carro, que era um carro de done deal, mas através de uma conexão de uma colega de trabalho da Mel. O namorado dela queria vender o carro justamente só porque ele estava se mudando. A gente falou, beleza, vamos ver esse carro. A gente foi junto com o nosso amigo que entende muito de carro para poder analisar se valia a pena. E a gente foi e comprou esse carro. Ele estava pedindo inicialmente 3.500, a gente acabou pagando 3.000 euros no carro. E assim, foi um valor que a gente não estava planejando gastar naquele momento, mas que agora faz 7 meses que a gente tem o carro e a gente tem certeza que foi o melhor investimento que a gente fez no momento, assim, porque facilitou muito a nossa vida e, nossa, mudou muito a nossa rotina. O tempo de compra em si, o processo aqui é muito tranquilo. Então, basicamente o que acontece é, beleza, você vai comprar? Então vamos negociar aqui, eu te dou o dinheiro, a gente assina o documento, a pessoa que tinha o carro, no caso ela, né, o nosso colega, ele mandou o documento lá para o Detran deles daqui, vamos dizer, só para falar, tá saindo do meu nome e tá indo para o nome dessa pessoa. Depois de um tempo a gente recebeu em casa o documento atualizado com o nosso nome. E daí foi isso. Então o processo de compra é muito fácil, não tem nada assim de errado no processo de compra, não tem nada de difícil. É muito parecido com o que a gente teve nos Estados Unidos, que na real foi até mais fácil nos Estados Unidos, porque a gente assinou um papel, a pessoa levou e ele que teve que lidar com toda a burocracia. Então, quando a gente comprou agora aqui, o cara mandou o documento lá pro Detran deles e depois a gente recebeu o documento atualizado e a partir daquele momento o carro já era nosso. A gente já pegou a chave, os documentos e a gente já ficou com o carro e dali pra frente tá tudo certo. Quando a gente o carro em si não necessariamente era o carro que a gente procurava, porque a gente não estava procurando um carro, foi uma oportunidade, mas é um carro ótimo, é tipo uma SUV, e a gente tem muito espaço, ele é muito confortável. Aqui é muito comum o carro ser manual. Para quem não sabe, aqui na Irlanda a gente também dirige do outro lado da rua, então a gente está do lado esquerdo da rua. Precisa aprender um pouquinho, ele é mais de se acostumar a trocar a marcha do seu lado esquerdo do que do lado direito, mas é bem tranquilo, não tem nada de diferente não, é bem tranquilo. Os carros que você paga um preço melhor, vamos dizer que nem a gente pagou, eles vão ter uma quilometragem mais alta, então assim vão estar acima de 200 mil quilômetros. Porém, os carros aqui eles rodam por muito tempo, eles têm uma boa manutenção e principalmente existe a forma como se mantém os carros aqui. Então você todo ano tem que passar no teste NTC, que eu vou explicar mais um pouco daqui mais pra frente, mas é basicamente você vai lá e eles falam, cara, esse carro tá apto a dirigir. A partir do momento que você não passa nesse teste, você não pode mais dirigir esse carro na rua e é ali que você para de utilizar. Mas os carros aqui eles têm uma ótima manutenção. Você vê carro aqui dos anos 90, dos anos 80 que tá andando e estão bem cuidados. O carro que a gente comprou, por mais que, por exemplo, tenha carro até dos anos 80, 90, inclusive carros muito legais, que tem uns carros antigões, assim, super bem cuidados por um preço super bom também. O que a gente comprou, ele é 2010, ele é diesel, então ele não é gasolina. Aqui nos postos não tem o etanol, então ou é gasolina, ou é diesel, ou carro elétrico.
Então, o nosso, no caso, é diesel, o que, de uma certa forma, é bom pra gente porque faz mais quilômetros por litro, principalmente por ser um carro um pouco grande. O carro é manual, que a gente comprou, e a gente não chegou a visitar ou ver mais nenhum carro além desse, porque, como eu falei, a gente não estava pensando em comprar um carro nem nada. Foi uma oportunidade, apareceu, no momento que a minha mãe mandou o link, eu fiquei tipo, cara, a gente podia olhar realmente de comprar esse carro, e a gente acabou indo com o negócio mesmo e foi muito bom. Como eu falei, a gente pagou 3 mil no carro, custos extras que teriam. Na verdade, quando a gente foi comprar, precisava trocar o disco de freio. A gente negociou com ele. Na verdade, a gente pagou 2.700 e ele fez a substituição dos discos de freio pra gente. Então, quando a gente pegou, o disco de freio já estava arrumado. Mas assim, a gente conta como se a gente tivesse pago os 3 mil euros. Não existe uma taxa de transferência do carro em si, então a gente não pagou uma taxa de transferência, a gente só pagou o carro em si. A gente, de reparo, assim, tem coisas que a gente quer fazer no carro, não necessariamente a gente vai correr para fazer tudo, mas com certeza tem coisas que a gente quer fazer. A gente quer dar uns ajustes de pintura em algum momento no carro, ele tem bastante risquinho, a porta do porta-malas está meio estranha a cor, assim, mas, num geral, o carro tá, tipo, muito bom mesmo. E daí a gente comprou alguns acessórios. Então, para o carro em si, ele veio com CD. O que pra gente não foi um problema, a gente até comprou alguns CDs pra gente ter no carro. O próprio dono do carro, a gente pegou alguns CDs com ele. E a gente tá bem, assim, com isso. Daí tem a entrada auxiliar ali no carro, a gente tem o cabo que conecta no celular também. E a gente tem até um adaptador Bluetooth. Mas a gente tá, quem sabe, pensando em trocar por uma central multimídia ali no carro. Quando a gente pegou o carro, obviamente o carro não estava com o tanque cheio, mas também não estava com o tanque vazio. Então a gente... isso é algo que se negocia na hora da compra. Você pode negociar com a pessoa. Pô, eu vou ter que... Vamos dizer, no Done Deal você vai ver carro do país inteiro, por exemplo. Então, às vezes você vai sair de Dublin, você vai lá, sei lá, vai lá para Galway para comprar o carro. E você combina com a pessoa, eu vou comprar o carro, vou ficar, mas você pode então, por gentileza, deixar o carro com o tanque cheio, e daí você negocia preço e tudo mais com a pessoa. Mas a pessoa morava longe, mas trouxe o carro pra cá pra gente, e a gente pegou, ele era de Wexford. E daí, obviamente, quando a gente comprou o carro, a gente precisou olhar todas as coisas que precisava ter para o carro, né, para a gente poder andar com o carro. No painel dos carros tem tipo uma fita onde você deixa ali os documentos ou as licenças do carro. Então, uma delas é o Motor Tax, que é basicamente o imposto para você poder andar com o carro. Você paga ele uma vez por ano. Depende muito, o custo de um Motor Tax vai depender do carro, do combustível, de várias coisas. Em média, o Motor Tax para um ano custa cerca de 180 euros. Em média, mas assim, como eu falei, pode mudar dependendo do carro, da situação e tudo mais. Você precisa ter seguro do carro para poder estar andando com ele. Então, quando você pega o seguro e você tem que deixar vem tipo um negócio destacável que você deixa nesse bolsinho ali no teu vidro também, mostrando que você tem seguro para você estar andando com esse carro. A gente ligou para a seguradora AA e a gente fez todo o processo ali pelo telefone. A gente pegou o seguro, tipo, no dia que a gente pegou o carro, a gente ligou e pegou o seguro a partir do próximo dia já, e daí já estava tudo certo. Aí foi enviado o negócio do seguro pra gente. Então, sim, do momento que a gente pediu até chegar, não tinha o papelzinho para pôr ali. Mas como a gente tinha o contrato do seguro, se em algum momento a Garda, né, que no caso é a polícia daqui, parasse a gente pode falar, não, a gente já contratou o seguro, tá tudo certo, a gente tá só esperando o papelzinho chegar. O seguro, novamente, vai depender do carro, vai depender do ano do carro, do combustível, vai depender da sua carteira também. Então, por exemplo, se você faz com a sua carteira internacional, ela é válida só no primeiro ano aqui na Irlanda. Então, se você fizer através da carteira internacional, a maioria das seguradoras não faz.
pode chegar a fazer, mas a maioria não faz. Então, o processo de fazer carteira aqui não é tão difícil. Primeiro você faz a prova teórica, é uma prova que você estuda em casa, você não precisa fazer nenhuma aula, tem um aplicativo que você pode baixar e estudar, marca a data, vai lá, responde as perguntas, passou, você recebe a sua Learners, que é o que você está aprendendo. Então existem algumas regras ali de lugares que você não pode necessariamente ir com a Learners e tudo mais. Você fica com a Learners por um certo período de tempo e depois você pega a sua newbie, que eles chamam, que você é novo, você acabou de receber a carteira. E depois que você tem a newbie, daí mais pra frente, com o tempo, você passa a ter a normal. Enfim, mas é um processo fácil, não é caro. E se você já tem a Learners, que é um processo super rápido, o seguro já é muito mais barato. Então, indico que se você vai comprar um carro, você está pensando, vou comprar um carro, já faz o processo da Learners, porque é bem rapidinho. E daí compra o carro, faz o seguro, depois você troca para carteira completa, e para você continuar com o seu com um seguro melhor e tudo mais. Ficou confusaço isso, mas é isso aí, vocês entenderam. E esse vídeo tá um pouquinho diferente porque eu fiz uma lista realmente de assuntos que eu queria falar e eu não queria deixar nada para trás, então eu tô tentando explicar o máximo possível para vocês. Então às vezes vai ser um pouquinho mais quebrado porque eu tô lendo a lista para beleza, vou falar sobre isso agora. Então assim, eu acho que o carro necessariamente em questão de custo talvez não seja uma coisa que você vai fazer logo que você chegue, a não ser que você venha financeiramente preparado para isso. Você vai achar carros de, sei lá, de 1.800. Essa semana a gente viu eu vi um carro no Facebook Marketplace, era um Mini Cooper de 2010 também, por 1.800 euros. Então assim, sei a condição que o carro tá? Não, mas é 1.800 euros. Ao mesmo tempo que você vai olhar carros lá e vão estar por 20, 30 mil euros, dependendo do carro. Então você precisa se preparar para isso. Por quê? Você vai gastar no carro, daí você vai ter que pagar o seguro. Você pode pagar ele à vista, que deixa mais barato, ou você pode parcelar, o que fica um pouco mais caro, mas às vezes ajuda financeiramente. Você vai ter que fazer o seu processo de carteira. Aí tem o Motor Tax, que você paga por ano, como eu falei, em média vai custar uns 180 euros. Outra coisa que depende nesse valor é a quantidade de emissão de CO2 que o carro vai ter. Então, quanto mais emissão, mais caro vai ser o seu Motor Tax. E ele é algo... Tudo que eu tô falando, seguro, NCT e o seguro, Motor Tax e NCT, são coisas que você tem que renovar anualmente. Então, todos os anos isso vai ser um gasto para você. Como eu falei, o Motor Tax é só para você dirigir, para você poder estar com o carro na rua. E daí o NCT é uma comprovação de que o seu carro está apto a ficar na rua, que ele não está sendo um prejuízo para a cidade e para o país. É muito fácil de você fazer o NCT. Basicamente você vai marcar um horário, você vai pagar uma taxa de, acho que foi uns 250 euros, eu vou colocar aqui quanto que mais ou menos é o NCT. Aí você leva o seu carro lá, eles vão levantar seu carro, vão abaixar seu carro, eles vão olhar por baixo, por dentro, luzes, freio, eles fazem vários testes, eles veem se seu carro está desalinhado e tudo mais. E daí, dependendo de como estiver, você vai passar. Dependendo de como estiver, eles vão te dar uma lista, isso daqui precisa ser arrumado. Aí você vai, arruma, traz o carro de novo, faz o teste de novo. Para refazer o teste, se não me engano, são 60 euros. Mas aí, caso precise arrumar alguma coisa, você vai, arruma e traz de novo. Mas o teste é tranquilo, a gente levou muita sorte que era um carro que estava rodando, então quando a gente levou fazer o teste, não precisou fazer nada, eles não pediram para fazer nada. Ainda assim, a gente entrou para fazer a manutenção básica do carro. Então a gente fez troca de óleo, a gente trocou os filtros do carro, a gente fez alinhamento, a gente fez só aquele check-up geral. A gente trocou a bateria também, fez só aquele check-up geral.
E daí, nisso de fazer o check-up, a primeira vez que você for fazer, você vai precisar achar um mecânico e aos poucos você vai achar o seu mecânico de confiança aqui. A gente foi em um que é uma rede que se chama Atlas Auto Service e pra gente foi muito bom, eles foram muito atenciosos, inclusive nessa questão de manutenção, obviamente. Vale a pena ou não ter carro? Vai depender da sua situação. A gente acha que facilitou muito nossa vida, mudou muito o nosso estilo de vida. Então, assim, a gente mora em uma rua que não pode parar na frente da casa e apenas em certos horários, ou seja, após as 7 da noite e domingos. Mas existe uma rua aqui perto onde a gente para. A maior parte dos lugares para você parar aqui em Irlanda, você vai precisar de um permit para você parar. Se você tem um endereço que te dá a oportunidade de ter o permit, que nem todas as casas têm direito a permit. Se a sua rua é uma rua que não precisa do pagar para estacionar, você não vai precisar de um permit e você nem tem o direito a pedir um permit, porque a rua já está ali para você parar. Na nossa não, na nossa você precisa ter, só pode parar em certos horários e a rua mais próxima você precisa ter o permit, que seria onde a gente poderia colocar, pegar o nosso permit para parar o carro. A gente ainda não pegou, mas a gente vai pegar. O permit, quando você está numa casa só sua, ele vai custar 50 euros. Se é uma casa que tem direito a mais de um permit, o primeiro é 50 euros, o segundo eu acho que é cerca de 400 euros por ano. Isso também é um custo anual, mas isso vai depender. Então a gente às vezes parava aqui na frente porque não é sempre que a gente pode parar. Então quando dá a gente parava, até que um dia a gente parou e quebraram o nosso retrovisor. Mais pra frente a gente descobriu que na verdade tem um ciclista que não gosta que as pessoas parem o carro ali onde a gente para, sendo que a gente não para o tempo todo, a gente só para nos horários específicos que é permitido parar. Só que esse cara, ele é, tipo, louco da cabeça, porque ele passa, a gente tem certeza que foi ele que quebrou agora, porque teve um outro dia que a nossa vizinha parou o carro ali, ele chutou o carro dela. Aí ela continuou, ela brigou com ele, porque ela tava ali fora e brigou com ele. Adorei esse momento fofoca aqui. E aí, ele, no outro dia, ela tava com o carro parado ali, e daí de repente o retrovisor dela apareceu quebrado, sendo que o carro dela é aqueles carros que a hora que você desliga o retrovisor fecha. Assim, não foi um carro que bateu no retrovisor dela, sabe? Então assim, quebraram nosso retrovisor. E daí, isso entra em manutenção, entra em custo do carro. O que aconteceu? Eu peguei, entrei no site que é o partfinder.ai, que é o site onde você compra de ferro velhos, assim. Então você coloca lá, é muito legal, você coloca a sua placa do carro e já puxa qual é o modelo do seu carro, a cor do seu carro e tudo mais, e ele vai mostrar quais são os ferro velhos que tem partes para esse carro. Você pode especificar a parte que você quer. Fui lá, comprei o retrovisor e daí nessa mecânica que a gente levou a fazer a revisão, eles já trocaram o retrovisor pra gente também sem custo adicional. Então é isso. Em questão de combustível e consumo, nosso carro ele não faz não é o melhor dos carros em questão de economia, mas ele faz bem, assim, a gente gasta, sei lá, menos de 200 euros por mês em combustível, porque a Mel trabalha 2 vezes por semana de casa. Eu tenho, quando saio para fazer alguma coisa de trabalho, eu saio de bicicleta. Na maior parte do tempo eu trabalho aqui de casa. Então não tem muito o custo necessariamente do combustível. Quando eu estava levando e buscando ela todos os dias do trabalho, a gente acabava gastando um pouquinho mais. A gente chegava a gastar uns 350 no mês em combustível. Nem sei se chegava a tudo isso, mas gastava um pouco mais de combustível. A gente tem gasto bem menos. A gente tem gasto, sei lá, 150 euros por mês em combustível. Então isso não necessariamente é um gasto muito grande pra gente. O diesel é um pouquinho mais barato que a gasolina, mas não é muita diferença. Por exemplo, se a gente pega estrada, o nosso carro vai render muito mais o combustível, assim como qualquer carro renderia. Já na cidade ele rende um pouquinho menos, mas a gente também não pega muito trânsito, então não é ruim. A gente tem uma boa economia no nosso carro. Na questão do estacionamento, como eu falei, a gente não pode parar na frente da nossa na frente da nossa casa, mas
você pode pegar o permit. Então, como eu falei, tem o valor de 50 euros para o primeiro permit, e daí quando você tem mais carros, você paga um valor mais alto. Então, assim, se você está pensando em comprar uma casa, tenta achar uma com garagem, ou em uma rua que não tem necessidade de permit. As ruas que você vai estacionar o teu carro, elas têm basicamente o que seria o Star, ou a Zona Azul, enfim, que você baixa o aplicativo, é o aplicativo da Payzone. Você basicamente bota crédito ali ou deixa conectado na sua conta e daí você paga pelo tempo que você vai ficar. Geralmente existe ali um limite de 2 horas, mas nem todos os lugares têm esse limite necessariamente. A questão é, você paga. Então isso é um custo adicional no carro também. Em questão de multa, a gente não levou nenhuma ainda. A Irlanda, num geral, é um lugar muito de boa de você aprender a dirigir ou de você dirigir comparado ao Brasil. É muito tranquilo, a galera é muito devagar. Às vezes dá uma irritada, porque eles são realmente devagar, assim, eles dão um espaço entre um carro e o outro quando tá parado no semáforo, que quase cabe um carro ali no meio. Então tem algumas coisas que você precisa se acostumar, mas não é ruim, é legal. É um país muito mais tranquilo e menos estressante de se dirigir. Tem trânsito, tem as coisas, você dificilmente ouve gente buzinando. Claro, as pessoas buzinam, tem dias e dias, mas é tranquilo. Então, a maioria dos lugares tem esses pay zones, não tem muito estacionamento público, não tem muito aqui eu posso parar e tá de boa. Uma vez ou outra você vai achar uma rua que você pode parar e não precisa pagar estacionamento, ou, por exemplo, a partir de um certo horário você não precisa pagar o estacionamento daquela rua, então você pode parar ali, sei lá, depois das 7, é um exemplo, ou no domingo você não precisa pagar. Sempre vai ter uma placa sinalizando e tudo no Payzone ali, você vai ver nas placas, é tudo por zonas. Então tem a zona amarela, a zona vermelha, a zona verde, eu acho que tem uma zona laranja também. E cada uma tem um preço diferente dependendo porque depende da localização que você está parando. A gente não recebeu nenhuma multa, a gente sabe que existe a maioria das multas aqui ou é de velocidade que as pessoas têm, ou então a multa de estacionamento que acontece. Eles vêm, eles colocam o clamp no teu carro ali, na tua roda, e daí você tem que pagar para poder que venham tirar, para você poder sair com o seu carro. Então esses são os principais. Você pode tomar multa também pelo atraso de documento, não estar com aquelas licenças ali no seu carro corretas. Não é muito difícil para achar lugar para parar, mas depende da área e se é algum evento também. Então é ok, assim. Quanto a dirigir do outro lado da rua, como eu falei, é muito tranquilo, não tem muita dificuldade. No início para mim foi um pouquinho difícil, porque não difícil, mas era engraçado que eu ia dirigir e daí precisava trocar marcha, automaticamente eu ia com a mão direita, só que eu tô na porta aqui já com a mão direita, então eu volta e meia dava soco na porta aqui, porque eu tava indo com a mão na marcha. Mas você resolve bem, vai aqui pro outro lado. Em questão de dirigir mesmo, assim, você pega a noção fácil, você é tranquilo, não é... Dirigir do outro lado da rua não é um problema, basicamente, não é. Você se acostuma, inclusive agora a gente dirige muito mais assim do que do jeito que a gente se acostumou, né, no Brasil. Então até quando a gente vai pro Brasil, às vezes a gente dá uma esquecidinha. Em questão de o que mais surpreendeu na questão de ter o carro ou do trânsito daqui, é como eu falei, a galera é muito de boa, é muito tranquila, a galera faz o retorno assim no meio da rua e o resto do pessoal tá de boa. Claro, existem os dias que as pessoas vão estar um pouco mais estressadas ou não, mas não é ruim, é tranquilo de dirigir por aqui. Não tem muito radar de velocidade, eu acho que recentemente foi colocado um radar de velocidade numa parte que não é estrada, e mesmo na estrada, assim, são pouquíssimos radares, é muito tranquilo. Com o Google Maps, por exemplo, você consegue pegar várias rotas que não vão pegar ou radares ou pedágio. Aqui quase não tem pedágio. Existem partes específicas que vão ter pedágio, mas colocou no Google que você quer evitar isso, ele vai te dar umas rotas que você não vai gastar com isso. Então, isso não necessariamente é um gasto para você.
Como eu mencionei, existe uma grande facilidade para comprar carro. Ainda não testei como é para vender carro. Não acho que deva ser tão difícil, acho que vai depender de cada marca, cada carro, o ano do carro. Então, assim, quando você for comprar um carro, pense bem de que não necessariamente você vai recuperar o seu dinheiro todo ou boa parte do seu dinheiro, dependendo do carro que você está comprando. Mas, a princípio, não parece ser difícil. Todo mundo está sempre vendendo carro, sempre comprando carro. Parece ser um mercado muito tranquilo e flexível de se ter. Agora sim, financeiramente, vale a pena? É mais caro do que ônibus, é mais caro do que transporte público, porém, você tem que considerar se vale o seu tempo. Transporte público na Irlanda demora. Cara, ou você pega uma bicicleta e você vai de bicicleta, e daí você vai dar uma boa economizada. Assim, você ainda vai ter que comprar bicicleta, mas você consegue comprar bicicletas a partir de 100 euros, então é tranquilo. Mas, ou você vai abrir mão do seu tempo, porque de transporte público você vai levar cerca de 1 hora para ir para o trabalho. Meia hora é tipo quando você vai rápido para um trabalho, quando seu trabalho é perto, meia hora. Então, assim, você não pode depender muito do transporte público achando que você vai ter tempo livre, assim. Desde que a gente comprou o carro, a gente tem muito mais tempo livre, a gente consegue fazer muito mais coisas. Então, em questão de dinheiro, transporte público é mais barato, bicicleta é mais barato. Porém, aqui existe todo um problema de que roubam muita bicicleta, então, se você for comprar, já compra 3 cadeados, um para o frame, né, para bicicleta em si, e um para cada roda, para você garantir que ninguém vai roubar a tua bicicleta. Tentaram roubar a minha. Na primeira semana que eu tinha bicicleta, eu corri atrás dos caras e recuperei minha bicicleta. Mas pra gente, o carro valeu muito a pena. Pra gente, o carro foi essencial. A gente consegue passear, a gente consegue viajar, a gente melhorou as nossas compras de mercado, porque agora a gente não precisa ir só. Por exemplo, a gente tem um Tesco, que é o mercado que é perto aqui de casa. O Tesco, querendo ou não, ele é mais caro. Agora a gente vai no Aldi, que é um pouquinho mais para baixo, e a gente pode fazer a nossa compra lá, sem se preocupar tanto com o preço, e a gente tá gastando menos com o mercado. Sem falar que a gente consegue ir e fazer uma compra para a semana, porque a gente pode pôr tudo no carro e trazer para casa. Então o carro tem muita facilidade. Já comentei aqui antes, tem os sites que você consegue pegar as coisas de graça tendo o carro. A gente consegue pegar muita coisa de graça, você não precisa alugar um carro para ir fazer isso. A minha sogra tá chegando, então a gente não precisa alugar um carro para ir buscar ela no aeroporto, ou ela não precisa vir de táxi. A gente consegue se acertar melhor com o carro, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, assim, se o seu objetivo é guardar dinheiro, segura para comprar o carro mais para frente. É o que eu acho. Agora sim, se você tá aqui, você se estabilizou, você quer ficar aqui por um certo tempo, não precisa nem ser para sempre, você quer ficar aqui por alguns anos, eu acho que o carro vale muito a pena. Ele vai te dar uma flexibilidade, uma melhor qualidade de vida. Vou ser bem sincero de que o mercado de casas aqui, como vocês devem saber, é muito difícil, não é muito barato morar aqui, então você poder alugar algo um pouquinho mais afastado, quem sabe, e se dar o trabalho de dirigir até o trabalho, talvez te dê uma casa melhor, se isso for o que você quer. Então, assim, pra gente valeu a pena comprar o carro, e eu recomendo comprar o carro, não acho que é ruim, mas faça isso no tempo que vai ser financeiramente responsável para você, sabendo que por mais que tenha mais gastos, ele também pode trazer coisas que vão facilitar. Às vezes, em um mês que a gente quer gastar um pouco menos, em vez da gente ficar saindo jantar, a gente pega o carro e vai fazer uma trilha, a gente vai visitar uma praia, a gente tenta gastar menos de outras formas, já que o carro já está ali, já é um gasto, a gente não gasta, por exemplo, com um restaurante. Se você é sozinho, o carro acaba sendo um gasto um pouquinho mais alto, a não ser que você tenha um salário muito bom, mas se você é um casal, se você tem uma família, o carro é essencial, assim. Pegar ônibus com carrinho de bebê é muito complicado,
várias vezes está bem cheio. Todos os ônibus têm um espaço para o carrinho de bebê, mas normalmente já está ocupado. Então, assim, num geral, compra o carro, mas quando você puder. Não quando, tipo, nossa, eu quero muito carro agora, eu vou comprar, e você não parar para pensar em todos os gastos que você tem que ter. Porque se você não pagar o seguro, você não pode andar com o seu carro. E se você andar com o seu carro sem o seguro e eles te pararem, vai sair mais caro ainda. Então, assim, pra gente, comprar um carro na Irlanda valeu a pena. A gente comprou um carro que no Brasil é considerado de alta linha. A gente comprou uma BMW X1 de 2010, mas é uma BMW X1 ainda assim. É um carro super seguro pra gente, super confortável. A gente já usou pra dormir dentro do carro na beira de uma praia, que foi super legal. A gente passeou, quando foi viajar, a gente não precisou se preocupar com táxi ou ir de ônibus para o aeroporto, a gente só foi. Então, assim, pra gente foi um ótimo investimento. Eu acho que o carro é um ótimo investimento. Dificilmente a gente vai perder muito dinheiro no quanto a gente pagou pelo carro. E como eu falei, existem carros mais baratos, carros mais caros, e valeu a pena pra gente. Então, o meu conselho é: compre se você puder comprar. Se você não tiver no momento, faz todos os outros processos antes. Tira sua carteira, tenha tudo pronto, porque quando você tira, por exemplo, a carteira Learners, você precisa ficar com ela por um tempo para você pegar a carteira completa. Tira a Learners antes de você pegar carro, porque você não precisa ficar dirigindo para passar esse tempo. Vai passar o tempo e você vai ter a carteira mais completa depois. Enfim, esse é basicamente o vídeo. Ficou gigantesco, eu vou ter que editar isso aqui e ver o que eu consigo diminuir ou não. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me diz aí se vocês querem que eu mostre, sei lá, o site, mostrando as opções de carro que tem aqui. Se tem alguma outra coisa que a gente está fazendo aqui que vale a pena. Se vocês querem mais vídeos de mercado, que eu já fiz um aqui, vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem ir ver um vídeo de mercado. Foi um mercadinho básico que eu comprei coisas, acho que foi no Tesco. Eu posso fazer um do Audi, por exemplo. Eu quero saber de vocês que carros vocês têm curiosidade de saber quanto custa aqui. E quem sabe, né? Eu faço uma lista com os carros que vocês têm curiosidade e eu mostro aqui para vocês mais ou menos quanto custaria esse carro. Mas assim, vídeo sobre o carro para vocês, contando um pouquinho da nossa experiência. Valeu a pena pra gente, provavelmente pode valer a pena para vocês também. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like se você quiser compartilhar isso com alguém que, quem sabe, está planejando vir para cá ou quer saber quanto custa um carro ou já está morando aqui e quer estar decidindo se vale a pena ou não comprar o carro. Fique à vontade, tá bom? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.